Como sempre começo qualquer atividade, qualquer mesa, qualquer coisa que eu componho, agradecendo a minha ancestralidade, agradecer aos meus mais novos, aos meus mais velhos, agradecer a presença aqui da Comic, né, eleita democraticamente, Lelei, Ana Paula e Guilherme Tristão, Gueminho, que estão aqui presentes. Estamos aguardando também a presença do Conselho, né, que também foi convidado. E agradeço a presença de vocês todos e todas que responderam, né, ao nosso convite para esse momento. E que é um momento para nós de alegria, né, apesar desse cenário todo, né, que a gente vem vivendo nos últimos meses no país. Esse momento é um momento de alegria, né, um momento do anúncio dos nossos editais. E aí a gente tem uma alegria também em relação à questão do montante, né? A gente tem um recurso recorde esse ano de R$2 milhões, né? Então, nos 26 anos da Lei Murilo Mendes, do programa Murilo Mendes, né? É o maior recurso já empregado, então a gente também fica muito contente com isso. A gente também fica contente com a reestruturação que nós estamos fazendo, né, que nós estamos anunciando hoje, né, no programa. Essa reestruturação é com a intenção de estender a possibilidade de participação dos variados fazedores de cultura de Juiz de Fora e dos variados territórios de Juiz de Fora, né? Então, isso para a gente é muito importante. E isso é muito importante... Pode entrar. Fala para ele entrar. O presidente entrar aí. Tá, o presidente do conselho. Seja bem-vindo. E aí, essa extensão, ela também é importante, né? E é também uma questão que nos alegra, porque ela é parte daquilo que está no programa de governo, né, da prefeita Margarida Solomão, né? Então, a gente cumpre esse programa, né, anunciando, né, tanto a expansão dos recursos para a cultura, né, quanto a potencialização dos diversos territórios de Juiz de Fora e da imensa diversidade de fazedores e fazedoras culturais da cidade. Numa outra vertente, também é muito importante esse anúncio, essa reestruturação, né, essa questão do recurso, no sentido de a gente avançar no incentivo, né, à produção cultural e artística na cidade e fazer esse avanço, isso é muito importante para nós, fazer esse avanço contemplando políticas afirmativas, né? Então, nós temos, por lei, já, né, a destinação de 5%, né, das vagas dos editais a pessoas idosas, né, fazedores culturais idosos, né, e a gente tem na distribuição dos nossos editais, né, vocês vão entender melhor a partir de agora, uma intenção de promover políticas de ação afirmativa também na cultura, né. Então, a gente tem o edital Na Quebrada, né, que a gente está... eu vou falar tudo geral e depois a Fernanda vai dando os detalhes, né? Aliás, eu não apresentei a Fernanda, depois você se apresenta. Na Quebrada, que é um recurso, então, que a gente tem de R$200 mil, destinado a pessoas, fazedores e fazedoras de cultura dos territórios periféricos da cidade de Juiz de Fora. E o que a gente está chamando de periferia? No edital, o edital vai ser divulgado hoje à meia-noite, né, e lá vocês vão ver o conceito de periferia, porque a gente também entende esses momentos dos editais como momentos pedagógicos, momentos didáticos e momentos que a gente cria uma cultura de compreensão de determinados valores e determinadas categorias que, para nós, são importantes na execução da política pública de cultura da cidade. Né? Então, o Na Quebrada, a gente então trabalha com esse conceito de periferia que a gente vai anunciar, pensando numa vivência que é coletiva e é comum a determinadas pessoas que estão em determinados territórios e se embasando nos territórios socioassistenciais utilizados pela Secretaria de Assistência. Então, a gente trabalha ali com os territórios de alta e regular vulnerabilidade, né? Isso tudo vai estar explicadinho lá no edital. Esse recurso, então, para esse edital, então, a gente tem R$200 mil, né, dedicados a esse edital. Depois a gente tem, com o lançamento previsto ainda para o final do mês de agosto, a gente ainda está na fase de construção, de consulta à Procuradoria-Geral do município, a gente tem o edital Fernanda Miller de Cultura Trans. Então, é uma homenagem a Fernanda Miller, que foi uma pessoa
percussora da cultura trans na cidade de Juiz de Fora, né, que abriu portas, e a gente então traz a Fernanda Miller, o nome da Fernanda Miller para esse edital, para dizer aquilo que a gente quer, de uma valorização de pessoas, artistas, fazedores culturais, produtores culturais, que valorizem a cultura trans, ou a partir da sua experiência, né, de transexualidade, de travestilidade, né, de performance drag queen ou king, né, a partir da sua experiência, ou a partir de pessoas, fazedores, produtores, artistas, né, que possam valorizar o modo como essa cultura pode e deve ser produzida. Esse edital, então, a gente tem R$200 mil dedicados a ele, e a gente pretende ainda que ele seja divulgado até o final do mês de agosto. Junto com esse edital também, até o final do mês de agosto, a gente tem o edital de ampla concorrência, que era mais ou menos aquilo que aconteceu nesses 25 anos, né, que a gente está chamando de Murilão. Né? Então, é o edital que todo mundo pode entrar, né, que era mais ou menos o que já acontecia, a gente não alterou o valor continua sendo o mesmo do último ano que vigorou, né, o edital. Então, a gente está chamando esse edital de Murilão, exatamente porque a gente entende que ele agrega várias pessoas e que a gente também traz uma cara popular, uma cara acolhedora para esse edital. E para esse edital, então, a gente tem R$1 milhão dedicados a ele, e aí a gente espera conseguir divulgá-lo até a última semana de agosto. Ainda nessa perspectiva de a gente pensar a possibilidade de editais que traduzam o nosso desejo de incluir grupos que geralmente não são incluídos nas diversas políticas públicas, não só na cultura, a gente tem para o mês de setembro, né, a previsão para o mês de setembro, de lançarmos o edital Quilombagens. Né? E o edital Quilombagens, ele é o cumprimento da lei de 2009, que institui a Semana de Consciência Negra na cidade de Juiz de Fora. Né? Então, a gente traz então, um novo formato, cumprindo a lei, mas pensando, então, a quilombagem como esse espaço onde as pessoas se agregam em nome de resistirem ao racismo, de enfrentarem o racismo, né? E aí, tanto pessoas negras ou pessoas que não são negras, que não são pretas, mas que querem promover a cultura. Então, essa era a política do Quilombo. O Quilombo acolhe todo mundo. O Quilombo era o lugar que todo mundo era acolhido. Né? O Quilombo era o lugar que se resistia à coroa portuguesa, né? As práticas de morte, né? As práticas de falta de direitos. O Quilombo era esse espaço. Então, por isso que a gente traz Quilombagens como sendo esse edital. Para esse edital, nós temos R$340 mil, e a gente espera, então, lançá-lo no mês de setembro. E, por fim, nós temos o edital Pau Brasil, que em fevereiro do ano que vem, a gente comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 22, que é um momento importante na história do Brasil e que precisa também ser revisto, ser ressignificado naquilo que a gente entende hoje como produção artística e como possibilidade de fortalecimento, de potencialização das pessoas que produzem arte. Então, a gente precisa olhar para a Semana de 22, valorizá-la e pensar o que seria hoje um manifesto artístico, como foi o da Semana de 22. A gente teve aí, na semana passada, né, o incêndio criminoso da Cinemateca Brasileira, né, e então esse incêndio e tantas outras ações dirigidas aos artistas, aos fazedores da cultura e à cultura brasileira, tem nos chamado, tem nos convocado a nos posicionar e a dizermos aquilo que pensamos sobre o que está acontecendo. A Semana de Arte Moderna de 22 foi isso, e então a gente pensa o edital do Pau Brasil também nessa perspectiva. O edital Pau Brasil está previsto para o lançamento em outubro e o valor destinado a ele é de R$300 mil. Basicamente é isso, eu vou passar a palavra para a Fernanda. A Fernanda é hoje atual gerente de recursos compartilhados. A outra Fernanda está de licença maternidade com o seu pequeno Álvaro. E a Fernanda, então, está aqui conosco na gerência e cuidando dessa questão, cuidando mais diretamente dessa questão dos editais.
Beleza, Fernanda, fica à Obrigada. vontade. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu queria dizer, reforçando as palavras da Giane, que é um momento de muita satisfação para todos nós, especialmente para mim, que já tenho quase 20 anos de Funalfa e estou há 10 anos na supervisão do programa Murilo Mendes. Esse avanço nos recursos, esse montante histórico de 2 milhões para o programa Murilo Mendes e também a democratização do acesso, que muitas vezes, apesar da vontade, não havia recurso suficiente para que a gente pudesse ampliar o acesso da população, dos fazedores de cultura do município ao edital. Eu vou falar especificamente do primeiro edital que será lançado a partir de meia-noite, que é o edital Na Quebrada, Cultura Na Quebrada. Na por quê? Porque é a cultura feita pela quebrada e feita na quebrada. Esse edital tem algumas características muito inovadoras e algumas delas estarão presentes também nos demais editais. Especialmente o Na Quebrada, ele traz o protagonismo da juventude, o protagonismo do adolescente, com uma inovação nos nossos editais, que é a permissão da participação de pessoas menores de 18 anos. Então, a partir de 14 anos, já é possível ser um proponente de um projeto do Na Quebrada. Obviamente, seguindo todos os trâmites legais, com consentimento do responsável. Outra novidade desse edital é a presença das coletividades, a exigência de que os projetos sejam feitos por coletivos, não coletivos institucionalizados, mas por, no mínimo, 3 pessoas. Para que isso? A intenção é, com todo esse desmonte da cultura promovido nos últimos anos, com a ausência dos pontos de cultura, que era um projeto do governo federal, esse edital Na Quebrada, ele faz uma tentativa de fomentar esses pontos de cultura nas regiões de Juiz de Fora, nos territórios, nos bairros, nas comunidades. Por isso a exigência da coletividade, para que seja promovido por mais de uma pessoa. E, além disso, também outra novidade é que 1/3 da coletividade seja composto por mulheres, cis ou trans. Isso também para buscar um equilíbrio de gênero, porque nós observamos, com um estudo feito a partir dos 26 anos do programa Murilo Mendes, que mulheres são minoria no protagonismo e como proponentes, né, nos editais. A questão da acessibilidade será uma exigência também, todos já podem aguardar aqui agora. A gente tem que tratar a acessibilidade não como uma questão opcional, mas como uma questão de respeito e obrigação para promover a inclusão. Então, a acessibilidade é um critério que estará presente em todos os editais daqui para frente. Ação coletiva. Outra novidade também, o uso do nome social. O uso do nome social é uma novidade nos nossos editais, que também vai estar presente, esperamos, em todos os editais. Para encerrar essa questão das novidades, queria falar do atendimento para tirar dúvidas e agendamento de atendimento presencial na Funalfa pelo WhatsApp, porque isso é uma forma de nós nos aproximarmos das pessoas, e tanto tirando dúvidas quanto agendando os atendimentos presenciais, já que ainda estamos numa pandemia. Para evitar aglomeração, a gente pede que as pessoas agendem os atendimentos presenciais. Agradecendo a presença de vocês, eu queria divulgar que segunda-feira, às 19 horas, eu e o Gaming Bernardes vamos estar fazendo uma live pelo Facebook da Funalfa, um dedo de prosa online, que a gente vai detalhar o edital Na Quebrada, vai tirar dúvidas e estaremos lá à disposição. Além disso, a Funalfa também estará fazendo um trabalho. O Departamento de Territórios e o Departamento de Estratégia vão estar visitando alguns bairros da cidade, fazendo presencialmente esse esclarecimento sobre os editais. A ideia é democratizar, é tornar acessível, é dar capilaridade aos recursos do programa Murilo Mendes.